Meu nome é Guilherme Felipe Friedrich e vou apresentar o artigo sobre a identificação por cromatografia em camada fina de alcaloides em Leonuri herba e Leonuri fructus, auxiliada por um reagente de derivatização universal recém-desenvolvido, otimizado pelo método de superfície de resposta. A cromatografia em camada fina, TLC, é oficialmente recomendada pela Farmacopeia chinesa para identificação de medicamentos fitoterápicos e afins. Vários reagentes químicos de derivatizações, também conhecidos como reagentes de pulverização de TLC, são usados para coloração. Isso facilita a identificação de medicamentos à base de ervas. Alcaloides são conhecidos por reagirem com Dagendorf, produzindo manchas laranja ou vermelho-alaranjadas nas placas de TLC. Com este reagente de spray, o aparecimento ou desaparecimento de um marcador químico único pode ser usado para identificação e autenticação de medicamentos à base de ervas. Porém, esse reagente não é sensível e específico para alcaloides. Um reagente de derivatização universal para a detecção de alcaloides com um procedimento simples, portanto, precisa ser desenvolvido. A estaquidrina é um alcaloide quaternário, um dos principais componentes ativos da Leonuri herba. As partes aéreas de Leonuri japonicus e Leonuri fructus, os frutos maduros de Leonurus japonicus. Ambos são bem conhecidos medicamentos tradicionais chineses para o tratamento de várias doenças ginecológicas. No entanto, a detecção TLC de estaquidrina, usando oficialmente o reagente de spray recomendado, reagente de Wagner, ou com outros reagentes de Dragendorf, falham. Isso sugere que é necessário uma modificação dos reagentes de pulverização à base de reagente de Dragendorf para a detecção bem-sucedida de alcaloides como estaquidrina em placas de TLC. Experimental. Foram preparadas 5 soluções pulverizadoras. A solução A com solução de iodeto de bismuto de potássio, solução B, solução diluída de iodeto de potássio e bismuto, solução C, iodeto de potássio e de iodo, solução D, solução modificada de iodeto de potássio e bismuto, e a E, reagente de Dragendorf-Wagner, tratamento com ácido. 3 fatores, o X1 subnitrato de bismuto, X2 iodato de potássio e X3 iodo, em 3 níveis de BBD. BBD é um experimento de Box-Benken. É um tipo de experimento de superfície de resposta que não contém um experimento fatorial completo ou fracionado incorporado. Foram utilizados para avaliar os efeitos mútuos sobre os efeitos de coloração da estaquidrina um total de 17 experimentos realizados, conforme a gente pode verificar na tabela no slide. Resultados: cromatogramas de TLC de estaquidrina, extratos de Leonuri fructus e Leonuri herba com diferentes reagentes de derivatização de alcaloides. As amostras de 1 a 3 representam a solução padrão de estaquidrina, a solução de teste de Leonuri fructus e a solução de Leonuri herba, respectivamente. Aqui vocês podem verificar quais são os reagentes utilizados para cada análise. Como mencionado anteriormente, o subnitrato de bismuto, o iodeto de potássio e o iodo foram propostos como 3 principais componentes de reação de derivatização de alcaloides. Neste estudo, um BBD de 17 execuções com 3 fatores e 3 níveis foi projetado. A análise dos valores obtidos indicou que a ordem de influência de cada fator nas áreas de pico da estaquidrina era X3, que era o iodo, é maior que o X2, iodeto de potássio, que é maior que o X1, subnitrato de bismuto. A análise estatística indicou que o fator X3
era o fator de influência significativa, P menor que 0,05, nos resultados. As quantidades ideais de subnitrato de bismuto, iodeto de potássio e iodo foram previstas por uma equação polinomial, e uma verificação experimental indicou que o modelo era adequado para a otimização das composições dos reagentes de derivatização para alcaloide. Também foram estudados os efeitos de diferentes concentrações de ácido fosfórico sobre a reação de coloração do alcaloide. Os resultados experimentais indicaram como melhor concentração de ácido fosfórico o valor de 38%. Os resultados dessa pesquisa sugerem que o reagente otimizado para alcaloides, chamados de reagente de Dragendorf-Wagner aprimorado, é composto por 0,82% de subnitrato de bismuto, 11,1% de iodeto de potássio e 0,76% de iodo, em solução de ácido fosfórico a 38%. Foram realizados alguns testes para validação do método TLC para estaquidrina, usando o reagente de Dragendorf-Wagner aprimorado, entre eles o de limite de detecção LOD. Conforme vemos na figura, o LOD da estaquidrina e colina, outro alcaloide testado, foi de 2 e 1 microgramas, respectivamente. Para verificar a aplicabilidade deste novo reagente, 16 substâncias de referência representando 11 tipos bem conhecidos de esqueletos alcaloides foram selecionados para coloração em TLC. Conforme mostrado na figura, todos esses alcaloides com diferentes esqueletos podem ser claramente observados como manchas densas laranjas, sugerindo que o aprimorado reagente de Dragendorf-Wagner é universal para alcaloides, com diversos esqueletos, embora mais alcaloides precisem ser testados no futuro. Por fim, foi feita a identificação por TLC de Leonuri fructus e Leonuri herba, usando o reagente Dragendorf-Wagner aprimorado, conforme a figura. Placas paralelas foram utilizadas para análise com espectrometria de massas, em que as posições dos pontos foram marcados com lápis sem qualquer coloração. 3 componentes comuns, pontos B e D, foram observados em cromatogramas de TLC das duas ervas. No entanto, os pontos A e E foram detectados apenas em Leonuri fructus, que podem ser usados como marcadores químicos para distingui-lo de Leonuri herba. Logo, essas duas ervas intimamente relacionadas podem ser facilmente distinguidas por este novo reagente de derivatização de alcaloide. Obrigado.